As 100 melhores histórias da Bíblia. 18. A história de Tamar. Enquanto se davam os eventos importantíssimos da história de José, ocorria ao mesmo tempo um episódio não menos importante na vida de seu irmão Judá. José ainda estava desaparecido em terras do Egito, quando Judá, o filho que Jacó escolheria mais tarde para sucedê-lo no comando do povo escolhido, casou-se com uma mulher canaanita, e com ela teve 3 filhos, chamados Onã e Sela. O primogênito, casou-se com uma mulher chamada Tamar, que é também a protagonista dessa curiosa história. Eles viveram juntos até que tendo incorrido por algum motivo na ira do Senhor, acabou sendo morto por ele. Em se tratando de tudo é mistério, pois nem a razão nem o modo pela qual morreu foram referidos. O fato é que a jovem Tamar, depois da morte misteriosa do esposo, ficou viúva e sem filhos. Ora, se havia alguma coisa que Tamar queria neste mundo, era gerar um filho. Não posso morrer sem uma descendência, pensava ela, dia após dia, ao perceber que corria o risco de ver-se esquecida por Deus e pelos homens. Não ter um filho era a desonra maior a que podia estar exposta uma mulher naqueles dias. Porém, ter um filho não lhe bastava. Tamar queria que ele pertencesse à linhagem de Judá. O novo casamento com descendentes dos outros filhos de Jacó não servia. A eleição não recairá jamais sobre qualquer dos irmãos de Judá, o que tornará suas descendências desprezíveis, pensava ela, pois Tamar, a exemplo de Sara e de Rebeca, queria ter seu nome inscrito no drama divino, que sabia estar em pleno curso. Além de tudo, não passam de uns asnos, pensava ela duramente. Gade, por exemplo, era uma nulidade. Benjamim, o caçula parvo e mimado. Azer, o glutão insosso. Issacar, o jumento ossudo. Como ter um filho de alguém cujo pai tem esse apelido horroroso? Perguntava-se ela, penteando as madeixas em frente de uma das tendas, enquanto observava o vai e vem atarefado dos filhos de Jacó. José seria o ideal, mas está morto, disse ela para si mesma, pois o filho predileto de Jacó ainda não reaparecera, e era tido por todos como morto. Tamar concluiu, pelo método da exclusão, que a benção terminaria recaindo sobre Judá, já que o primogênito Ruben incorrera na ira de Jacó ao deitar-se com Bala, uma sua concubina, e que de sua descendência abençoada é que surgiriam homens do mesmo porte de Noé, Abraão e Jacó, até culminar no aparecimento de um novo Adão, aquele que forçosamente teria de vir para restabelecer o Éden em toda a terra. Tamar pensava tudo isso, e queria a todo custo que seu nome viesse a constar um dia da honrosa lista dos seus descendentes. Isso posto, um dia ela se dirigiu com determinação ao sogro e disse: Judá, dê-me seu outro filho, Onã, para que eu possa gerar uma descendência. Judá não ficou muito surpreso com o pedido, pois, segundo a lei do levirato, era costume que o irmão do falecido gerasse uma descendência à viúva. Erguendo-se, Judá foi logo levar a intimação ao seu filho. Onã, venha para fora um instante, disse o pai. O jovem estava encerrado numa das tendas e custou um pouco a aparecer. Sim, meu pai, disse ele, que tinha olheiras ligeiramente pronunciadas. Desde o dia em que Deus levou seu irmão há uma mulher, solitária e sem filhos entre nós. Onã baixou a cabeça, contrafeito, pois já sabia o que o esperava. O que aguarda para procurar Tamar e gerar nela uma descendência? Disse Judá, com ares de poucos amigos.
Onã sabia que sua cunhada poderia perfeitamente exigir dele o cumprimento do dever, e caso ele, ainda assim, insistisse em negá-lo, ela estaria autorizada, segundo a tradição, a tomar-lhe o calçado do pé e a cuspir-lhe no rosto, dizendo: assim se faz com o homem que não quer dar um filho a seu irmão. Como se isso não bastasse, sua família passaria a ser chamada de a Casa do Descalço. Se Onã, porém, decidiu curvar-se à tradição, o fez à sua maneira. Por que deverei gerar um filho que será tido como filho de Er? Dizia a si próprio, inconformado com o papel aviltante que lhe destinavam. O irmão do morto procurou a cunhada e ambos deitaram-se para procriar. Entretanto, se Tamar amou a Onã, Onã não amou a Tamar, pois no instante fatal ele interrompeu o ato, lançando seu sêmen sobre a terra. Por que fez isso? Disse ela, erguendo-se do leito furiosa. Onã nada disse e retirou-se, deixando Tamar a sós com a sua decepção. A cena repetiu-se outras vezes, até que a maldição divina recaiu também sobre Onã, fazendo-o descer à casa dos mortos. Diante dessa segunda morte quase miraculosa, Tamar convenceu-se, afinal, de que Deus estava ao seu lado. Ainda resta Sela, disse ela, lembrando-se do terceiro e último filho de Judá. Tão logo Onã baixou à sepultura, a viúva negra procurou novamente o sogro. Judá, dê-me seu filho Sela, para que eu possa gerar uma descendência. Dessa vez, porém, Judá mostrou-se reticente, pois, tendo perdido já 2 filhos às mãos daquela mulher de mau agouro, temia muito vir a perder o último. Sela é muito jovem para casar-se, disse ele, desconversando. Fique na casa de seu pai até que ele tenha idade bastante para unir-se a você. Tamar, não encontrando outro jeito, fez o que o sogro dizia. 1, 2, vários anos se passaram, e nada de Sela vir procurá-la. Basta de paciência, Tamar, disse ela para si mesma. Depois de procurar novamente Judá, sofreu nova decepção. Espere mais um pouco, disse ele, tentando despachá-la. Mas ela não queria esperar mais um pouco, e tratou logo de imaginar um plano para ganhar a sua tão sonhada descendência. Não estou interessada em Sela, disse Tamar com decisão. Seu objetivo agora era o próprio Judá. Todas as vezes que os caminhos da bela Tamar pareciam truncados, a mão do Senhor surgia, lançando para fora o escolho. Tamar teve essa certeza quando uma terceira morte veio trazer-lhe a confirmação. Dessa feita, fora a mulher de Judá quem falecera. O Senhor age novamente, pensou Tamar. Passado o luto por sua esposa, Judá foi à região de Tama, com seu amigo Ira de Odolam, para a tosquia das ovelhas. Tamar, informada alguns dias antes do projeto de seu ex-sogro, decidiu que chegara a hora e partiu na mesma direção. Quando Judá passava pela entrada do povoado de Enaim, viu sentada sob a sombra de um alpendre uma mulher, cujo véu denunciava seu ofício. Vamos, disse Judá, parando ao pé dela. O que me dá? Disse ela, sem descobrir o rosto. Eu lhe mandarei mais adiante um cabrito de meu rebanho. Quero uma garantia. Que espécie de garantia? O sinete, cordão e o bastão que traz em sua mão. Judá entregou os objetos à mulher, pois estava muito interessado nela. Dali a instantes, Judá estava nos braços da desconhecida do véu, e do amor que fizeram resultou que ela ficou grávida. Adeus, disse ele vestindo-se. Logo o cabrito lhe chegará às mãos. Judá encarregou seu amigo Ira de levar o pagamento combinado à mulher, no mesmo local em que a havia encontrado. Onde está a mulher que faz a vida sob esse alpendre? Perguntou Ira a um passante. Não existe prostituta alguma em Enaim,
disse o sujeito ofendido. Hira retornou até Judá e lhe repetiu o que o sujeito dissera. Então, em Enaim não há mulheres, disse Judá com uma ironia séria. Muito bem, esqueçamos então a tal prostituta antes que o assunto caia no ridículo. O tempo passou e Judá já havia retomado normalmente a sua vida, quando um dia um terrível escândalo estourou. Judá, a sua nora está grávida, disse Hira com raiva. Tamar grávida? Disse Judá, incrédulo. Sim, ela não passa de uma ramira imunda. Logo, outras vozes vieram juntar-se à de Hira, exigindo a punição de Tamar. Que seja apedrejada, que seja queimada, bradavam. Tamar foi retirada de sua tenda. Seu ventre, inchado de 3 meses, já não podia ocultar o crime. Prostituta! Gritaram-lhe em meio às cuspidas e aos assovios. Tamar, entretanto, impassível em meio ao coro, tirou do seio 2 pequenos objetos, enquanto erguia com a outra mão um bastão. O pai da criança é o dono dessas 3 coisas, disse ela com serena impassibilidade. Que o dono delas responda pela minha vida. Trouxeram até Judá os objetos e imediatamente ele os reconheceu como sendo os seus. Com o rosto escarlate, anunciou o fato à multidão. Sou o pai dessa criança, disse ele, grandemente vexado. Tamar foi mais honesta do que eu, pois não lhe dei o meu filho Sela para marido, conforme manda a lei. Tamar foi deixada em paz e pôde retornar à sua tenda. Naturalmente que pagou um preço alto por sua ousadia. Sabia que havia perdido para sempre a respeitabilidade e que nunca mais pessoa alguma da tribo lhe dirigiria a palavra. Decidida apenas a gerar seus 2 filhos, pois eram gêmeos que ela abrigava em seu ventre, Tamar ignorou olimpicamente a malta dos murmuradores. Agora, ela fazia parte do ramo nobre da árvore do Senhor, e nada mais tinha a tratar com a escumalha. Verdade que fora obrigada a fazer, de uma maneira não muito piedosa, o enxerto no tronco sagrado. Mas Deus, que inequivocamente encaminhara tudo para aquele desfecho, daria um jeito também de santificar o fruto do seu pecado. Tamar estava grávida de gêmeos, está dito. E este fato era mais uma prova de que a mão poderosa de Deus andava naquilo tudo. Gêmeos como os filhos de Isaac, pensava ela. Deus é grande, nada é por acaso. Antes, então, de lançar ao mundo os frutos do seu ventre, tratou de ordenar à parteira que cuidasse bem para ver qual dos 2 se daria a ver primeiro. Importa muito saber isso, pois tal será o primogênito, disse, decidida a evitar equívocos. Durante o parto, a parteira esteve de olho arregalado a espiar a porta por onde os 2 bebês lutavam para atravessar primeiro. E eis que uma minúscula mãozinha surgiu. Rapidamente, a parteira atou nela um pequeno laço vermelho, antes que ela retornasse para a cálida escuridão dos não-nascidos. De todo jeito, este foi o primeiro a sair, disse a parteira à sua senhora. Tamar reclinou a cabeça e aguardou. Dali a instante surgiu, em definitivo, o primeiro dos 2. É o segundo que sai em primeiro, disse a parteira a Tamar. Este se chamou Farés, cujo nome quer dizer brecha. Logo depois, veio o último, com o laço atado ao pulso. É o primeiro que sai em segundo, disse a parteira a Tamar. Este se chamou Zara, cujo nome evoca a cor vermelha. O Senhor, no entanto, não aprovou o arranjo e fez com que a descendência nobre recaísse sobre Farés. De sua descendência surgiram nada menos que 2 reis, Davi e Salomão, e um Deus, Jesus, o filho putativo de José. Quanto a Tamar, teve, de fato, seu nome registrado para sempre na genealogia de Jesus.